Com quem eu falo? É o Alain? Isso! Até que enfim. Tudo bem. Tudo bem, Alain? Tudo bom. Agora sim, a gente está ao vivo, estamos conversando aqui. General. Diga. Muita gente está inconformada pelo fato de não estar havendo uma intervenção militar. Muita gente está inconformada com toda essa paralisação que pode, aspas, não dar em nada. Qual é o pensamento do senhor acerca de tudo isso? O meu pensamento é que essas pessoas estão equivocadas com relação à oportunidade para essa tal intervenção. Primeiro, que quem decide que vai fazer ou não vai fazer a intervenção, o nome da intervenção é militar, não é isso? Sim, exatamente. Se fosse intervenção cirúrgica, seria um médico, mas como é militar, deve ser um militar para fazer. Quem decide isso são os comandantes de força. E eles têm muito mais informações do que eu, você ou qualquer outra pessoa que esteja analisando essa situação, para chegar à conclusão de se é ou não é o caso de intervir na política, na situação que nós estamos vivendo. Então, eu acho que nós temos que se nós confiamos nos militares ao ponto de entregar a eles o destino do país, nós temos que confiar também e principalmente no sentimento de oportunidade que eles têm, porque eles têm efetivamente muito mais dados do que nós todos. Qual de nós tem um sistema de inteligência à disposição com a capilaridade que tem o sistema de inteligência militar, espalhado por todo o Brasil? Quem de nós tem um centro de inteligência do Exército, um Estado-Maior do Exército, um gabinete do comandante, um comando de operações terrestres, ligado em tudo que está acontecendo no Brasil? Qual de nós, ou quais de nós, tem melhores condições para dizer, olha, tem que fazer uma intervenção agora? Fica essa pergunta. Quem souber responder para mim com uma resposta diferente dessa que eu já coloquei no início, ou seja, quem tem que decidir isso é o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Força Aérea. Já que são eles que vão executar isso, né? Sim. Senão pode aparecer qualquer um aí e dizer, olha, Vilas Boas, é agora, hein? Estou achando que é agora, então senta a burduna na galera. Não é assim, né? General, uma das coisas que eu comentei ontem aqui era que as Forças Armadas, não como instituição, mas na pessoa dos militares, né? Nós temos aí o Coronel Zuco, que é candidato aqui no Rio Grande do Sul, o senhor como candidato a governador do DF, parece que o cenário é quase de WO para os candidatos militares e que seria mais vantajoso para esses militares ganharem nas eleições do que com tanque nas ruas. O que o senhor acha dessa análise que eu fiz ontem? Eu gostaria que o senhor fosse bem sincero. Eu falei isso. Concordo em gênero, número e grau. Qualquer coisa que nós fizermos através do voto será muito mais eficaz e consolidada do que qualquer coisa que se fizer à força. Porque você vai fazer a força, vai calar todo mundo. Para fazer a força, você tem que impor censura, tem que impor todas as condições de operações militares. E de que maneira nós vamos consolidar isso? Vamos consolidar na marra? Nós temos que fazer a cabeça das pessoas. Né? A hegemonia do pensamento, como é que o Gramsci preconizou a conquista do poder, e que é o que eles têm aplicado nesse momento. Você conquistar corações e mentes. Nós não vamos conquistar corações e mentes na base da ordem, da truculência, olha, pensa como eu estou dizendo que está acabado. Não, nós vamos convencer as pessoas. As pessoas têm que se convencer que o caminho melhor é esse que nós estamos propondo, da democracia, né, da vontade da maioria, do respeito à vontade da maioria.
Eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas dizem, não, nós elegemos Lula, e quando eu falo nós, eu me incluo. Não que eu tenha votado nele, eu não votei nele. Jamais votei nele. Mas a maioria dos brasileiros votou. E ele foi eleito. Então nós temos que respeitar a vontade da maioria. Quem é que elegeu o Lula? Foram os brasileiros. A maioria dos brasileiros representam. Por isso nós estamos na democracia. E a reivindicação de muitas pessoas também é a desconfiança com relação ao TSE, às urnas eletrônicas. Só acredita... Tudo isso tem que ser feito. Tudo isso tem que ser feito no momento e da forma correta. Tem gente que diz assim, não, os militares têm que entrar lá no STF, botar todos aqueles caras na cadeia e depois dizer que a partir de hoje a Suprema Corte passa a ser o Tribunal Militar. Bom, para fazer isso, você primeiro tem que derrubar o presidente, segundo, fechar o Congresso, por terceiro, por último, chegar lá. Então é um golpe, né? Entendi. E nós não estamos mais em tempo de ter golpe no Brasil. Nós temos maturidade suficiente, ou pelo menos teríamos que ter maturidade suficiente, ou devemos buscar não apelar para essa violência. Como já foi dito várias vezes, o Mourão já comentou isso várias vezes, a história da anomia. Você só vai se justificar uma ação militar quando o mal que você quer evitar ou eliminar é maior do que o mal que você vai causar ao país. A intervenção militar não é solução, é um paliativo. Você vai botar na mão, mas quem é que vai dar a solução? Quem dá a solução é o próprio povo brasileiro, pela sua maturidade, pelo conhecimento, né? Então aí vai ter competência para se conduzir. E isso é que nós temos que buscar. Não simplesmente a cada 20 anos, 30 anos, chama os militares, que eles botam ordem na casa, a ponta de baioneta. Isso está errado. Quando é que o país vai amadurecer? Uma outra pergunta, general. Com relação às eleições e com relação a toda essa paralisação, o senhor percebe ainda algum respiro, não de vida, mas de força da esquerda, da sua militância? Ou você percebe que, na verdade, o estamento burocrático estaria desesperado, estaria temeroso com essas eleições, mais do que as pessoas estão com medo das urnas eletrônicas? Eu acho que ainda existe. Primeiro que eles estão ainda no poder. Eu não diria nem que é a esquerda que está no poder. Os corruptos estão no poder. Né? E eles são fruto do período em que a esquerda esteve toda no poder. Nem todos os que estão no poder são de esquerda, mas a maioria é oportunista e é mau caráter. Então é isso que nós temos, de fato. E esse pessoal, lógico, está apavorado, porque as coisas estão mudando, o povo já disse o que não quer, né, ainda não definiu bem aquilo que quer, mas já definiu o que não quer. E não quer é exatamente isso que está aí. E com relação à esquerda, a esquerda sempre teve, a gente vê com relação ao Lula, né, tem de 20% a 30%, variando, dependendo do lugar, de pessoas que ainda acreditam nisso. Mas isso é fruto da ignorância, né, da pouca cultura que se adquire por ensaio e erro, né? Tem que ser na base do sofrimento. Já que a gente não tem capacidade de adquirir cultura, estudando, olhando para os lados, olhando para a Venezuela, olhando, pesquisando, onde é que foi que isso deu certo? Será que deu certo lá na Coreia do Norte? Será que é isso que a gente quer? Entendeu? Então as pessoas, como não têm essa capacidade, melhor dizer, olha, realmente errei, estou sofrendo, estou passando fome, né? Perdi dinheiro, perdi tempo. E a vida é curta para a gente estar perdendo tempo, né? Sim, sem dúvida. General, uma última perguntinha, com relação à paralisação mesmo, né? Você acha que ela tende a continuar? Você acha que ela tende a continuar depois do recado do Bolsonaro, depois do recado do Mourão? Você acha que ela tende a continuar ou ela tende a enfraquecer?
Eu acho que ela já atingiu... Primeiro, quem faz uma greve tem um objetivo específico, né? Uma paralisação. Hoje eu vi um cara dizendo que não deveríamos chamar de greve, que greve é coisa de esquerda. Então, como o movimento não foi um movimento de esquerda, que deveria ser chamado de paralisação. Então, tá bem, vou chamar de paralisação. Então, o objetivo dessa paralisação já foi atingido. Ela, no meu entendimento, ela atingiu também um outro objetivo, que foi uma demonstração de força, da capacidade do povo de se mobilizar e exercer o seu poder. O povo sempre é capaz de se mobilizar, o que tem que ter é agregar essa capacidade à vontade de se manifestar e de usar essa capacidade. Aí se transforma em poder. Vamos dizer assim, o povo, todo o poder emana do povo. Então o povo tem que saber exercer esse poder. Então tem capacidade, precisa ter vontade para fazer. Foi uma belíssima demonstração de que o povo é capaz de se mobilizar, de intervir naquilo que ele deseja, nos estímulos, no resultado daquilo que ele deseja, conquistar aquilo que ele deseja. Então foi ótimo. Foi ótimo nesse sentido. Foi ótimo para os transportadores que conquistaram aquilo que eles queriam. Mas o prolongamento disso não foi bom. Não foi bom. O país teve um prejuízo grande e o prejuízo, no final das contas, nesse ambiente que nós vivemos, em que o governo e o sistema está estruturado em cima de impostos, de achacar dinheiro do povo. Qual é a solução? Deu prejuízo? Aumenta o imposto. Aí diz, não, abaixar o imposto sobre o diesel, baixar o imposto sobre a gasolina, etc. Tudo bem, vamos baixar aqui e aumentar em outro lugar. Porque o país está quebrado. Nós temos reserva para colocar nisso? Não tem. Tem um déficit de 159 bilhões, né? E aí uma coisa que não tem solução. Então a solução fica um ciclo vicioso, mudar, né? O sistema. E para mudar o sistema nós temos que passar por uma eleição. E eu já coloquei isso, outro dia escrevi isso. Olha, o tempo que vai demorar, eu não me lembro quem foi que falou que vai demorar 50 anos. Eu acho que não vai demorar tanto. Mas eu tenho absoluta certeza que o tempo que me resta de vida não será suficiente para eu ver a solução. Sim. Não, de fato, mudanças mágicas, elas nunca são duradouras, não são perenes. Não, exatamente. Não, nós temos um problema grave que foi criado durante 30 anos. Mais de 30 anos, porque começou antes mesmo do fim do período do regime militar. E aí nós achamos que agora, de um dia para a noite, o cara diz assim, vamos fazer uma intervenção militar, e no dia seguinte está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Nós vamos receber um remédio amargo que vai sacrificar todo mundo, eu pensei que esses milicos não resolveram nada, ainda estou vivendo pior. Por quê? Porque ninguém tem a noção, ou quase, não vou dizer ninguém, porque estou sendo exagerado, mas Sim. Um bom número, um grande número, não se dá conta disso que você falou, que não tem solução imediata para esses problemas que nós estamos vivendo. É uma geração contaminada e perdida. Nós temos que recuperar agora e tentar salvar a próxima. Sim. General, eu disse que era a última pergunta, se me permite, eu gostaria de fazer Alain, você manda, Alain, você é meu amigo, meus amigos mandam. Só uma última pergunta mesmo. O senhor falou de uma mudança por dentro, né, uma mudança interna no governo por meio das eleições. Uma vez utilizado todos esses recursos e a população se vê aí refém de um golpe feito por eles, né, pelo estamento burocrático, né? Nós podemos ter a certeza de que o povo indo às ruas e protestando contra um assalto nessas urnas, as Forças Armadas não deixarão o povo a mercê, certo? Olha, eu não posso falar pelas Forças Armadas, né? Eu falo por mim. Sim. A gente tem que... Eu falo por mim, como soldado e tal. Eu
posso até imaginar que a maioria pensa como eu, né? Mas eu não posso ter a veleidade de chegar agora para te dizer, para todos que estão nos assistindo, que eu sei o que vai acontecer. Não, eu sei qual é o meu sentimento. É lógico que as Forças Armadas estão atentas a tudo isso. E muitas das coisas que aconteceram, que as pessoas viram alguma autoridade mudar de atitude, ou estava indo numa direção e de repente recuou, isso tudo tem a ver com algum sinal, alguma mensagem que saiu de dentro das forças. Como eu gosto de dizer, você pode não ver, nem ouvi-los. Você pode não vê-los, nem ouvi-los. Mas eles estão lá e não estão mudos. Pode ser que a frequência da fala deles não nos atinja, mas atinja quem tem que ouvir. Então, eu tenho certeza, por exemplo, uma das coisas que nós vimos acontecer é que os militares disseram, nós não vamos aceitar mudança de regra para proteger quem quer que seja. As regras que estão em vigor no país têm que ser cumpridas, têm que ser respeitadas. E nós vimos isso acontecer. Todo mundo estava preocupado e, de repente, vão soltar o Lula, não vão prender o Lula. A regra para os outros não serve para o Lula. No entanto, nós vimos e o comandante ainda mandou, o comandante Vilas Boas ainda fez uma mensagem que atingiu a todo mundo, deixou todo mundo preocupado, apavorado, mas ele já tinha falado no pé do ouvido de muita gente. E nós vimos que as coisas mudaram. Então, esse negócio do problema das urnas, eu também acho um absurdo que as urnas não tenham essa impressora. Porque eu acho, mesmo que você me prove por A mais B, que as urnas não são vulneráveis, mas não serão não será utilizada essa vulnerabilidade para uma fraude. Tudo bem, mas se 10% dos eleitores, que são as pessoas que interessam numa eleição, disserem que eu não acredito nisso, tem que mudar, porque 100% daqueles que vão às urnas têm que acreditar naquilo que estão fazendo. Isso é o fundamento da democracia. E não tem por que não fazer isso. Não tem por que não fazer isso. Então a nossa luta continua. E eu tenho absoluta certeza de que os militares concordam conosco. General, nem tenho palavras para agradecê-lo. Muito obrigado pela sua participação, né? E que Deus nos abençoe, né, nesse momento tão difícil no Brasil. A nós todos. A nós todos. Estamos precisando disso. Mas Ele está conosco. Embora eu possa dizer para você o seguinte, aproveitando essa oportunidade, que eu pensei que Deus era brasileiro. Mas Deus é brasiliense. Aqui em Brasília caiu um viaduto na hora do almoço, caiu um pedaço do viaduto dentro do restaurante, em cima de 3 automóveis e ninguém morreu. Então, Deus é brasiliense. Que bom que ninguém se... Que bom, né? Sim, graças a Deus. Não, realmente, já não basta os impostos caindo na cabeça das pessoas, né? Ter viaduto também já... Já tem viaduto caindo também. Sim. Mas Deus protege a todos nós. Então tá bom, general. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. A todos nós. Um grande abraço a você e a todos que estão te assistindo e nos assistindo nesse momento. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.